Já de volta e agora vamos falar sobre a nossa saúde, né? Pois é, vamos falar sobre fibromialgia, gente, que se caracteriza por dor crônica em várias partes do corpo, especialmente nos tendões e também nas articulações. E a patologia está relacionada ao sistema nervoso central e as mulheres com idade entre 35 e 50 anos estão entre as mais atingidas, né? E a dor pode ser intensa e incapacitante, viu? Bom, então vamos conhecer um pouco mais sobre fibromialgia com a participação aqui no programa do Dr. Gustavo Lamego, que é reumatologista e membro da Sociedade Mineira de Reumatologia. Dr. Gustavo, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa para falar de um tema que desperta muitas dúvidas nas pessoas, né? Falei superficialmente sobre fibromialgia, mas eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é, na prática, essa doença, a fibromialgia. Muito bem. A fibromialgia é uma síndrome de dor. O principal sintoma é a dor. É uma dor geralmente difusa, uma dor para todo lado, dói em vários pontos do organismo. Às vezes a dor migra também, tem dia que está mais doendo mais num canto, tem dia que está doendo mais no outro, mas esse é o principal sintoma da fibromialgia. Além da dor, tem alguns sintomas adicionais que são comuns também na fibromialgia, entre eles alteração de sono, o paciente tem um sono que a gente chama de não restaurador, ele dorme e acorda como se estivesse cansado, como se tivesse trabalhado a noite inteira. Não consegue descansar. Não consegue descansar. Aí tem aquela sensação de fadiga, de baixa energia, a menor vitalidade, alterações de humor também, às vezes sintomas depressivos, mais comum até questão de ansiedade, preocupações. E isso tudo é um conjunto, né, dos sintomas que caracterizam a fibromialgia. Agora, esses sintomas, como você disse, relacionados ao sono, ao cansaço, eles vêm antes da dor? É um sintoma que pode indicar, olha, você pode ter fibromialgia no futuro? Sim, pode. Ajuda a alterações de sono, piora a fibromialgia piora as alterações de sono. Então, o conjunto, às vezes é até difícil saber quem que é causa, quem que é consequência, mas ambos estão nesse conjunto dessa doença que é bastante complexa. Pois é, eu queria falar das causas, então está tudo envolvido aí, sintomas e causas, né? Sim. Na fibromialgia, há uma desregulação do sistema da dor. Então, quando você, por exemplo, machuca o pé, tem aquela dor ali pela lesão do tecido. Na fibromialgia, o problema não está no organismo inteiro. É no nosso sistema de percepção da dor que está alterado. Eu brinco como se o volume da dor tivesse aumentado lá no máximo. Por isso que o paciente tem essas desregulações e essas dores para todo lado. Não é que o problema está no tendão ou na articulação, o problema é o sistema nervoso central que está interpretando mais dor do que deveria ter. Do que realmente a pessoa tem. A dor ela é real, mas ela não corresponde a lesões nos tecidos lá embaixo. E o porquê das mulheres terem uma tendência maior a ter esses problemas, doutor? É a questão hormonal. Os homens também têm fibromialgia. As mulheres têm uma questão de hormonal que favorece um pouco, elas têm mais fibromialgia do que os homens, sobretudo as mulheres de meia idade. Mas homens também têm fibromialgia. Os dois, então. Idade? Tem uma idade ou pode aparecer em adolescente, em jovem? Pode aparecer. Frequentemente começa assim, na adolescência, o paciente tem um síndrome do colo irritável ou uma cefaleia e ao longo da vida vai virando, a dor vai ficando mais generalizada e chegando à fibromialgia. Pode ter idosos também. Pode aparecer do nada em pessoas idosas? Sim. Idosos também. E o diagnóstico da fibromialgia? É um diagnóstico fácil, é mais demorado? Tem pacientes que o diagnóstico é muito simples. No início da conversa, a gente já tem um diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, não tem nenhum exame laboratorial que comprove, digamos assim, que a pessoa tem fibromialgia. Às vezes você tem que fazer uma investigação para afastar outras causas da doença, mas os exames são sobretudo para afastar outras doenças e não confirmar a fibromialgia. O essencial da fibromialgia, o diagnóstico, ele é clínico, pela conversa que o paciente tem com o médico, mais aquele exame físico que a gente faz. Agora, existem alguns fatores de risco? Tem uma tendência genética, eles já viram algumas alterações relacionadas a neurotransmissores, que a pessoa tem uma tendência genética. A gente vê agregados em famílias e ao longo da vida, estresse, a nossa habilidade de lidar com o estresse,
preocupações, isso aí pode, juntando essa parte genética, a parte ambiental e propiciar o surgimento da fibromialgia. Tudo contribui, então, de Sim, certa forma, né? né? Pois é, e a pessoa que já tem, então, uma carga genética, uma tendência a ter a fibromialgia, ela consegue fazer uma prevenção, doutor? Sim, mantendo uma qualidade de vida boa, você tem a vida, você ter, saber dosar trabalho com lazer, atividade física, o sono adequado. Então, você manter, são medidas que você vai propiciar uma boa qualidade de vida. Então, um equilíbrio, então, né? O que a gente vê hoje que muitas pessoas não conseguem ter esse equilíbrio, né? A alimentação interfere? Tem algum alimento que é indicado a pessoa evitar? Alimentação saudável. Nenhuma coisa especial para a fibromialgia. Agora, o tratamento da doença, a partir do momento que é feito o diagnóstico de fibromialgia, como que é esse acompanhamento ao paciente? Pois é. Então, é importante o paciente entender, primeiramente, essa educação do paciente, ele entender o que é fibromialgia. Ele tem que entender o que ele tem primeiro, né? Exatamente. É um ponto de partida. A maior parte do tratamento é não farmacológico, que a gente chama, é sem medicamentos. Então, ele entender a doença, entender as dores, porque às vezes ele vai ficar naquela... Às vezes os pacientes demoram a chegar no médico, que vai dar o diagnóstico, fica fazendo aquele tanto de exame, dói aqui, faz o exame dali, dói lá, dói... Então... É comum acontecer isso? É comum acontecer. O paciente chega lá com vários exames, é comum toda essa cadeia até chegar no diagnóstico de fibromialgia. Então, o paciente entender a doença. A atividade física é um ponto importantíssimo do tratamento. A atividade física melhora a dor, melhora a fadiga, a sensação de bem-estar. Então, ela faz parte do tratamento. Uma atividade física aeróbica, uma caminhada, um pilates, uma hidroginástica, uma natação, é importante. Como o paciente tem dor, às vezes ele começa a fazer num ritmo mais acelerado e tem dor. Então a gente orienta a começar devagar e subindo devagarinho a intensidade do exercício físico. Porque às vezes ele vai querer fazer uma caminhada muito grande e vai ter dor. A gente tem que orientar a começar devagar. Técnicas de meditação, de relaxamento ajudam também. A gente orienta o paciente no final de semana a tentar procurar fazer uma atividade divertida, vai num parque, vai no teatro, tocar música. Então, ter essas válvulas de escapes que a gente chama. A parte psicológica também é importante do tratamento, né? Fundamental. Todos nós temos medos, angústias, que têm que ser revisitados neste momento. Às vezes até o apoio de um profissional da área de psicologia ajuda também a se desenvolver, melhorar essa preocupação, essa ansiedade, ainda mais hoje, no dia a dia, tudo tão corrido, né? As pessoas têm uma tendência a estar aceleradas demais, e que faz parte também do tratamento da fibromialgia, a gente a trabalhar essa parte. E é necessário um acompanhamento mais frequente com o profissional, com o médico, reumatologista? Como que é, doutor? Sim, e porque a gente vai usar também de remédios. Além desse todo o tratamento anterior, a gente vai usar medicação, que a gente vai ajustar, são alguns remédios diferentes que podem ser ajustados, podemos fazer associações de remédios, então vai ser importante nessa parte de ajuste das medicações, das doses, o reforço das orientações de vida para o paciente. Agora, a fibromialgia, ela pode aparecer em determinado momento de muito estresse da vida da pessoa e desaparecer completamente ou não? Pode, você pode melhorar, tem pacientes que conseguem melhorar, na medida que ele entende essa dinâmica todo esse processo. Ele trabalha esses mecanismos todos, o paciente consegue melhorar bem. Às vezes fica tomando um remédio em dose baixa, mas consegue ter uma vida boa, que aí a grande coisa é que a gente está trabalhando, buscando a qualidade de vida desses pacientes. Mas há cura? Sim, né? Sim, tem cura sim. Não é fácil, não é uma coisa imediata, não tem uma mágica de repente, mas você trabalhar em todas as questões, você consegue sim a melhora significativa. Depende muito, pelo que eu entendi, do ritmo de vida desse paciente, então, né? Depois que é diagnosticada a doença, né? Da colaboração dele em ter uma vida mais equilibrada, seria isso? É isso. E a fibromialgia rouba muito qualidade de vida. Tão familiar, a pessoa está sempre com dor, então na festa de família não vai querer participar. No emprego tem uma questão laboral que ela não está com a mesma produtividade, tem dia que não consegue trabalhar. Então o dia típico do paciente de fibromialgia tem muitas repercussões, tem limitações. Eu falo que não é uma doença grave que vai te deformar ou te matar, mas é uma doença que pode ser incapacitante, rouba muito a questão da qualidade de vida, impõe limites a pessoas que a pessoa tem que tentar melhorar, ajustar esse equilíbrio para poder
melhorar esses sintomas. Nós falamos ali na abertura das articulações, né, dessas dores. Quais são as partes do corpo mais afetadas, membros superiores, inferiores? O corpo todo. O corpo todo. E às vezes a dor não é bem caracterizada. O paciente fala, dói aqui, não dói esse braço, dói esse de cá, dói para a perna de cá, então às vezes não tem um ponto certo da dor. Às vezes o paciente fala que a dor é no osso, às vezes fala que a dor é na carne. Não consegue identificar direito também. Não consegue identificar, igual quando você pisa no caco de vidro, ó, machuquei aqui. Né? Então a dor menos definida. Por isso, em alguns casos, a demora, né? Sim. No diagnóstico também, para entender o que é. Agora, essa dor, por exemplo, está doendo aqui o ombro, no mesmo dia ela pode doer o pé ou não? Pode. Ela fica um tempo em um membro especial? Pode, tem muito variável. Tem paciente que tem dor no corpo todo, tem paciente que tem dor em várias partes, a dor migra. Às vezes, por exemplo, o paciente tem uma tendinite leve ali no ombro, que era para doer pouco, mas com a fibromialgia acaba doendo mais do que deveria. Então, você tem que saber valorizar o que é realmente da tendinite, o que é da fibromialgia, para você tratar os dois também. Há um grupo de pessoas que sofre mais com essa doença? Mais idosos, talvez crianças? As pessoas de meia idade, sobretudo as mulheres de meia idade, aí, lá para os 30, 40, 50 anos. Devem fazer um acompanhamento mais de perto, então, né, essas mulheres. Então, essa doença pode surgir em qualquer idade, qualquer fase da vida. Pessoa que nunca teve nada, não tem um fator genético na família também, pode ter fibromialgia. Sim, pode sim. Tá. Agora, os exercícios físicos, né? Você falava da importância deles. É importante também que o médico descreva ali alguns específicos para esse tipo de tratamento ou a pessoa fica livre para fazer os exercícios que ela mais gosta? É essencial a longo prazo. Então, o que ela mais gosta é o melhor. Às vezes a gente orienta o paciente que tem fibromialgia e uma artrose no joelho. Pela artrose, você vai orientar algum tipo de exercício. Específico, Mas pela fibromialgia, não. Como é muito de qualidade de vida, se o paciente não gosta de água, não vai fazer hidro. Ah, não, eu sinto ótimo na água, adoro água, vamos fazer hidro. Então, a gente tenta ver muito o que o paciente gosta de fazer para até dar sequência a longo prazo. Lembrando que a gente tem que orientar o paciente a começar devagar, porque às vezes ele vai querer fazer muito acelerado no início e como ele tem fibromialgia vai doer, a gente orienta a ir devagar e subindo devagar a intensidade do exercício, e qualquer exercício vale, pode ser caminhada, pode ser natação, o pilates, é importante que o paciente goste daquilo e desenvolva aquele exercício. Práticas alternativas também funcionam? Muitas pessoas gostam de acupuntura, outras técnicas ajudam também nesse tratamento, doutor? A acupuntura ajuda na melhora da dor, a longo prazo os estudos viram que ela não tem grande benefício, então ajuda naquele momento agudo de maior dor. Técnicas de Tai Chi Chuan têm já sido descritas e meditação, técnicas de terapia cognitivo-comportamental, são técnicas que podem ajudar, sim. Há casos que a pessoa não sabe, ainda não foi diagnosticada, de que a dor ser tão intensa, de a pessoa ter que procurar pronto atendimento de um hospital? Frequentemente, o paciente tem uma crise de dor e vai para o pronto-socorro, toma analgésicos fortes. É feito também uma nova bateria de exames para ver se não tem mais nada, o que causa também atraso, sofrimento do paciente. Essas idas ao pronto-socorro a gente tenta evitar nessas crises de fibromialgia. Às vezes tem sim, o paciente vai para o pronto-socorro morrendo de dor e ele está com dor, a dor é real, a dor é um sofrimento humano, da nossa essência, então o paciente procura, está com dor, está sofrendo, né? É importante ser frisado, não dói mesmo, né? A dor é real. E procura pronto-socorro, medicamentos. Agora, geralmente a pessoa que já é diagnosticada e segue corretamente o tratamento, que é repassado pelo médico, ela não tem essas crises. Ou se tem crise, a gente consegue manejar mais fácil, com medicação. O paciente entende, não, estou com crise de fibromialgia, estou com dor, vou tomar um analgésico, essa semana eu vou diminuir um pouco o trabalho, vou escutar uma música, fazer técnica de relaxamento. É mais fácil contornar a situação, mais fácil contornar, você já sabe qual é o problema. Quando ele está consciente, né? Agora tem uma pergunta da Luciana Coutinho, da cidade de Sabará. Um abraço para você, viu, Luciana? Ela quer saber, doutor, se a depressão está associada à fibromialgia. Sim. Até 20% dos pacientes têm sintomas de depressão na fibromialgia. Às vezes até tem depressão mesmo, não só alguns sintomas, mas tem depressão. Não é que a doença seja causada pela depressão, elas estão associadas. A depressão piora as dores e as dores pioram a depressão.
Você sentir dor crônica todo dia, acaba cansativo para a pessoa. Mesmo que a dor não seja intensa, mas vários dias, meses, anos, isso rouba muita energia. Então, mesmo o paciente que não estava deprimido, às vezes só por estar com dor crônica, sofrendo, vendo que tem limitações no dia a dia, isso já vai ficando mais piorando. Interessante que da depressão e da dor tem alguns locais no sistema nervoso central, no cérebro, que são os mesmos. Tem alguns neurotransmissores que são compartilhados pelo sistema da dor e sistema do humor. Então tem um nexo, sim. Por isso a importância até desse acompanhamento multidisciplinar, Sim, né? Vários verdade. médicos envolvidos nesse tratamento, que você disse no início, né? Doutor Gustavo, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigada pela entrevista e um ótimo dia. Bom dia. E você aí de casa, continue conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar mais sobre saúde, viu? O assunto é epilepsia. É daqui a pouquinho.